Bom dia, amigo. Como é bom estarmos juntos, começando mais uma semana. Na verdade, começando hoje o último mês do ano de 2013. Hoje é 2 de dezembro, o primeiro programa desse mês. Um mês em que nós nos lembramos de muitas coisas boas que aconteceram ao longo do ano. É um mês em que a gente pensa muito sobre gratidão a Deus. Gratidão que, aliás, foi nosso tema e nossa ênfase na semana passada, com a comemoração do Dia Nacional de Ação de Graças. Mas dezembro é assim um mês de lembranças do que aconteceu ao longo do ano, alguns momentos de muitas emoções, pelas lembranças inclusive difíceis que certamente temos conosco, mas dezembro é sobretudo o mês de celebração do nascimento de Jesus. Por isso, as igrejas celebram o dia da Bíblia, a ser celebrado no próximo domingo, e da Bíblia extraem sua principal mensagem, a mensagem da vinda de Cristo, Filho de Deus, ao mundo. E é sobre isso que vamos falar algumas vezes ao longo desse mês de dezembro. Antes de entrar no nosso assunto de hoje, eu quero deixar um abraço muito especial com os nossos aniversariantes do dia de hoje. Parabéns para vocês, que Deus abençoe grandemente a sua vida e cuide de cada área do seu viver, dirigindo os seus passos, suprindo suas necessidades e derramando muita paz sobre a sua vida. Vamos juntos agora à palavra de Deus e nós leremos nesse instante o texto encontrado no livro do profeta Isaías, no capítulo 9, em seu versículo 6, que diz o seguinte: Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. É interessante pensar um pouco nessa profecia por algumas razões. A primeira coisa que salta aos nossos olhos e que nos fascina é que isso foi escrito cerca de 700 anos antes do nascimento de Jesus. É, portanto, uma declaração a respeito do nascimento de Cristo que é feita séculos antes, numa reafirmação da promessa já apresentada ao longo do Antigo Testamento. Se formos ler a Bíblia toda, veremos que desde o início há a promessa e a expectativa da vinda do Filho de Deus, da vinda do Messias. Já no livro do Gênesis, no capítulo 3, no mesmo capítulo em que a Bíblia apresenta o fato do pecado do homem, e as consequências desse pecado, já surge a expectativa da vitória sobre a serpente, daquele que esmagaria a cabeça da serpente, a promessa de que viria alguém nascido de mulher, e Paulo depois vai usar esta expressão ao escrever aos Colossenses, nascido de mulher, para ser o Redentor, para trazer a vitória sobre o inimigo, a vitória sobre o pecado, a vitória sobre a escravidão, a vitória sobre a condenação. O livro do profeta Isaías, então, dedica esse capítulo 9 especialmente a esta história. Os versículos anteriores, e vamos em outra ocasião fazer referência a eles, falam exatamente dessa mesma promessa, daquele que viria para trazer transformação e esperança. Esta é a grande mensagem do capítulo 6, do capítulo 9 do livro do profeta Isaías. Vale a pena ler esta primeira parte desse capítulo, mas hoje eu queria me deter com você nesse início do versículo 6, versículo que vai nos acompanhar ao longo desta semana, mas hoje eu queria me deter nessa primeira parte. O texto diz: Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros. A declaração bíblica aqui é a respeito do nascimento do Filho de Deus. A expressão um menino nos nasceu, um filho se nos deu, traz à tona algo referente à natureza de Jesus Cristo, especialmente o fato de Jesus ser divino e humano. Esse tema, muitas vezes presente no estudo da palavra de Deus ao longo da história do cristianismo, é um tema muito importante para o cristianismo. Jesus era plenamente homem. Por quê? Porque ele se fez homem. Ele nasceu de uma mulher. Ele nasceu como ser humano. A ideia da expressão um filho se nos deu, um menino nos nasceu, traz esse conceito da humanidade. Nunca é demais lembrar o nascimento de Jesus na pequena vila de Belém, o fato de Jesus ter nascido como um bebê, ter sido colocado numa humilde e simples manjedoura,
porque não havia outro lugar onde Maria e José pudessem ser recebidos naquela cidade. E Jesus, então, como uma criança, nasce. Ao longo de sua história e de seu ministério, sobretudo, Jesus algumas vezes usa a expressão o Filho do Homem, ao se referir a si mesmo, justamente para enfatizar a sua humanidade. Mas há um outro detalhe. A afirmação presente nesse versículo 6 do capítulo 9 de Isaías é principalmente a tese da divindade de Cristo. João, em seu evangelho, começa dizendo: no princípio era o verbo, e a palavra verbo, tradução da expressão grega logos, é uma referência a Jesus Cristo. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Jesus é Deus, e esse texto de Isaías nos lembra esta divindade, essa natureza divina de Cristo. A expressão um menino nos nasceu, um filho se nos deu, tem, portanto, o aspecto humano, mas o aspecto divino também presente, uma vez que esta é uma declaração do próprio Deus. É uma promessa, é uma profecia que vem dos céus. Esse menino é alguém que vem para reinar, e a expressão "e o governo estará sobre seus ombros" é uma referência à natureza real de Jesus Cristo. Nunca é demais lembrar que Jesus não veio para reinar em sua primeira vinda sobre a humanidade. Ele veio, e a Bíblia fala claramente sobre isso, inclusive no livro do profeta Isaías, ele veio para sofrer e para morrer por nós. No entanto, veio para estabelecer o seu reinado no coração do homem, no coração daqueles que o recebem, reinado que será pleno, absoluto e universal em sua segunda vinda. Então, a Bíblia diz claramente que Jesus voltará, e aí sim, para reinar de forma plena e absoluta. Por enquanto, ele é rei no coração daqueles que o recebem. Por isso, quando nós começamos a refletir sobre a vinda de Cristo ao mundo, eu queria que você se lembrasse dessas verdades. Jesus é o Filho de Deus, que veio ao mundo para reinar em nosso coração, e reina quando abrimos nosso coração para Ele. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado, Senhor, pela mensagem da Tua palavra, porque ela nos fala sobre a vinda de Cristo ao mundo. Muito obrigado porque ao abrir o nosso coração, nós o recebemos como Rei, e Ele passa a ser Senhor de nossas vidas. E como é bom experimentar esta verdade. Que cada amigo que nos assiste neste instante tenha o privilégio e a alegria de conhecer a Jesus Cristo e recebê-lo no seu coração como Senhor de sua vida. Oramos no seu nome. Amém. Você é nosso convidado a participar das atividades da Igreja Batista da Capunga. No domingo, Escola Bíblica Dominical, às 9 e 18 horas. Culto, às 10 e 19 horas. Transmitidos ao vivo pela internet e pela Rádio Evangélica 100.7. Culto infantil e atividades para crianças de todas as idades. Todas as programações com interpretação para surdos. Igreja Batista da Capunga, Rua João Fernandes Vieira, 769, Parque Amorim, ao lado do Colégio Americano Batista. Fone 3092-6578. Visite o nosso site www.capunga.org.br.